minhas franjinhas, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais um dia de devocional. Hoje, dia 26, e o tema é a beleza do processo. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esté, capítulo 4, versículo 14. Você certamente alguma vez já abriu a janela e o dia estava cinzento. Pelo menos essa é a visão de quem olha de baixo para cima, em dias nublados. No entanto, quando uma aeronave atinge certa altura e ultrapassa as nuvens, podemos ver como, apesar do dia estar encoberto, o sol não deixa de brilhar. Isso nos revela que até nos dias cinzas tem sua beleza, mesmo que seja mais difícil de percebê-la. Ela não mora apenas no que está concluído, mas também no processo do que não está terminado. Como o bebê sendo formado no ventre de uma grávida, até mesmo depois do nascimento, muitas mães, na ânsia de poderem dormir mais e recuperar certa independência, dizem: Senhor, não vejo a hora desta criança crescer. Mas quão imensuravelmente belo é um bebê desfrutando de sua papinha pela primeira vez, dizendo as primeiras palavras ou dando os seus primeiros passos. Também a beleza no seu casamento, na singeleza da sua casa, nas xícaras sem par e nas canecas lascadas. Nos dias comuns, como a segunda-feira, e não apenas nos suspiros de fim de semana. Ao contrário do que pensam, na verdade, ela não está no extraordinário, mas na simplicidade arraigada da mulher que ama e abraçou a vida que tem, sem deixar de sonhar com o futuro que o Senhor lhe prometeu. Na realidade, o belo está em tudo que o Senhor realiza, pois faz parte de sua essência. Sempre que penso a respeito deste assunto, lembro-me de Esther. Antes de se tornar uma mulher notável, Radassa passou literalmente por um processo de embelezamento bastante longo. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfume de cosméticos. Esté, capítulo 2, versículo 12. A menção à mirra presente nesse tratamento me remete quase que de imediato ao contexto da preparação do corpo de Jesus para o sepultamento. Aqui acredito que ela faça referência à morte e à cura dos nossos desejos, como se o Senhor dissesse a Esther: tenho um propósito para você, mas antes vou lhe mostrar a beleza do processo e vou prepará-la durante um período determinado, a fim de que você seja a minha resposta para este tempo. Talvez ele esteja dizendo algo semelhante a você hoje. Esther não apenas foi preparada com todos os procedimentos estéticos da época, mas também foi orientada a esperar. Este fator se mostrou decisivo, pois neste percurso a futura entronizada rainha teve de demonstrar estratégia para não se deixar dominar pelas emoções. A direção do Espírito de Deus na vida da rainha judia em Suzã a levou a tomar as melhores decisões, a ponto de conduzir o processo de libertação de toda uma nação. Porém, engana-se quem pensa que a vida de Esther foi tranquila e privilegiada. A Bíblia nos conta que ela era órfã. Estudos também nos revelam que quando foi recrutada para o harém do rei, a jovem hebreia provavelmente era uma adolescente. Afastada de seu primo, a única família que tinha, Radassa teve de mudar seu nome para Esther, a fim de não correr o risco de ter a sua identidade descoberta no palácio. Não imagino que deva ter sido enfrentar tudo isso, sendo tão jovem, órfã e diante de tanta
incerteza acerca de seu futuro. Ela não sabia que seria escolhida pelo rei e nem tinha noção do que aconteceria naquele harém. E se não fosse selecionada e nunca mais pudesse sair de lá? Provavelmente também não era capaz de conceber o destino que lhe aguardava, mas o Senhor sabia. E tudo o que ele precisava era de espaço para agir e da permissão daquela jovem para usar seu processo doloroso, incerto e cinzento para cumprir um plano grandioso naquela geração. Hoje, Deus está à espera de que você entregue o controle de sua história ao Espírito Santo, em vez das suas emoções, para ser preparada e saber a hora correta de agir. Por certo, muitas vezes nós nos depararemos com dias cinzentos, mas é imperativo aprendermos a discernir que o Senhor está ao nosso lado diariamente e deseja realizar grandes coisas em nós e através de nós. Mulher, existe beleza neste processo pelo qual está passando. Tudo o que você precisa fazer é enxergar acima das nuvens, ou melhor dizendo, enxergar abaixo de ti, nas profundezas, e ver que as suas raízes estão crescendo no processo. Aleluia, glória a Deus. A beleza do processo. E provavelmente a maioria de vocês que estão me ouvindo, né, se não todas, estão passando por um processo. E eu gostaria de perguntar para você, você consegue ver beleza, né, nesse processo que você está passando? Você consegue enxergar a beleza do processo que você está vivenciando? Talvez uma boa parte vai falar, não, não, eu não consigo ver beleza nesse processo que eu estou passando. Se você não tem noção da dor que eu estou passando, você não tem noção das angústias que eu estou passando, você não tem noção do sofrimento que eu estou passando, como é que eu vou ver beleza nesse processo? Mas até os dias cinzas, eles têm a sua beleza, mesmo que seja mais difícil percebê-la. Na verdade, tudo que Deus faz na nossa vida tem uma certa beleza, né? Só que nos processos, nas dificuldades, né, nas adversidades, é mais difícil de perceber a beleza daquilo que Deus está fazendo, porque nós não temos a visão do todo, né? Nós só vemos o que nós estamos passando. E isso fica nisso, quando a gente olha para o que a gente está passando, pelo processo que nós estamos passando, fica difícil enxergar beleza, né? Só que tem beleza aí também, só é mais difícil de perceber, né? É muito mais fácil, né? A gente ver beleza, né? Nas coisas boas, né? Que nós passamos, nas bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, né? Nas orações que são respondidas aí, nossa, que beleza, que maravilha. Agora, para enxergar a beleza no meio do processo, da adversidade, da dificuldade, só é mais difícil. Não é que não tem beleza, tem. Só é mais difícil de perceber, né? Então, assim, a beleza do processo, né? Ela não mora só na conclusão do processo, né? Ela não mora só na conclusão, né? Mas também ainda naquilo que não está terminado. Porque muitas das vezes não chegamos e não conseguimos, na verdade, discernir o que Deus está fazendo, né, dentro de nós, né, naquilo que Deus está transformando em nós, né, está mudando em nós durante esse processo. Então, assim, sempre há beleza no processo, né? E ela vai falar da beleza também no casamento, né? Às vezes,
Você pode olhar para, né, ela fala da casa, principalmente, né, na simplicidade da sua casa. Às vezes você pode olhar, poxa, mas eu não tenho um aparelho de jantar bonito, as canecas, né, tá lascada, né? É um copo de, né, é um copo de um jeito, um copo de outro, né? É, não tá, né? Na minha casa ainda não tá do jeitinho que eu quero, não tá decorada do jeitinho que eu quero, mas até aí se tem a beleza, né? Tem a beleza na sua casa, tem a beleza no seu casamento, né? Então, assim, é, a beleza nem sempre está nas coisas extraordinárias, ela está também nas coisas simples, né? E então, assim, ela vai falar aqui, né? Na simplicidade arraigada da mulher que ama e abraçou a vida que tem, sem deixar de sonhar com o futuro que o Senhor lhe prometeu. Então, assim, nós como mulheres, né, é, nós precisamos amar e abraçar a vida que o Senhor nos deu, né? A vida que nós temos. Às vezes perdemos tempo olhando a vida, né, da amiga, né, a vida da fulana, da beltrana, da ciclana, né? Mas é, há uma beleza singular em amarmos e aceitarmos, né? Abraçarmos a vida que nós temos, né? Sem deixar de sonhar com o futuro, né? É claro que tudo pode ser melhorado, né? A gente pode almejar outras coisas, mas às vezes nós perdemos é, de ver a beleza do que temos hoje, entende? Porque só achamos que vai ficar belo, né? Quando eu tiver uma casa melhor, quando eu tiver um emprego melhor, quando eu tiver mais dinheiro sobrando, né? Quando a minha saúde estiver, né, mais top do que nunca. Entende? Aí a gente condiciona em ver a beleza e até mesmo ter uma certa satisfação da vida quando a gente chegar, né, num outro nível. E o Senhor está nos convidando a ver a beleza no que nós temos hoje, né? No que nós temos hoje e até mesmo nos processos que estamos passando, né? E, então, assim, o belo está em tudo o que o Senhor realiza. E porque isso é parte da essência dele. Basta olharmos para a criação de Deus, tudo que Deus criou neste mundo, tudo que foi feito pelas mãos poderosas do nosso Deus. Você vê beleza em tudo. Você olha para a natureza, é uma coisa espetacular. Então, assim, tudo que Deus realiza é belo. Então, até mesmo os processos que Ele está nos permitindo passar a beleza. E ela vai falar de Esté, né? E realmente a Esté, ela cai como uma luva aqui. Uma menina, como falou aqui, né, segundo os estudos, adolescente, quando ela tem que ir, né, quando chega o decreto do rei ali, e ela tem que ir pro palácio, basicamente forçada, né, obrigada, teve que ir, todas né, as mulheres ali, né, as meninas, né, as virgens, né, bonitas, elas tinham que ser bonitas. Então, Esther provavelmente era uma mulher muito bonita, aliás, uma adolescente na época, né? Uma menina muito bonita. E órfã, né? Já não tinha assim, né, os seus pais presentes, estava ali, né, com seu primo Mardoqueu, vivendo a vida dela sossegada, quando de repente a vida dela, né, tem uma reviravolta. E ela praticamente é arrancada, né, do convívio com seu primo ali, da vida cotidiana dela, da vida simples dela, para ir para o palácio, mas ela ainda não entendia o que estava para acontecer, né, na vida dela. E teve esse momento, né, de preparação, né? Todas essas meninas, moças, jovens, né, que foram para o palácio, elas não chegaram e já foram imediatamente se apresentar diante do rei. Elas tiveram um tempo de preparação. Gente, foi um ano, né? Um ano se preparando para ver, né? Para ver não, né? Para se apresentar diante do rei. Eu lembro que até
Teve uma época que eu fiz uns devocionais sobre Esté, e eu lembro que eu conversando com a minha mãe, a gente falava sobre isso, né? Nossa, ela passou 1 ano para se apresentar diante de um rei, né? De um rei físico, humano, né? Imagina nós, né? Para se apresentar diante do rei dos reis, né? Mas isso não é assunto para esse devocional, mas acabou que me lembrei aqui dessa conversa com a minha mãe. Enfim, então ela passou 1 ano sendo preparada, né, para se encontrar, né, com o rei. E, e nós não sabemos como que Esté estava nesse momento, né, a partir do momento em que ela sai da vida dela, que ela estava acostumada, né, e ela vai para o palácio sem saber o que seria do futuro dela, sem saber se ela seria escolhida, e se não fosse escolhida, o que seria, que ela poderia voltar a viver a vida dela ou não. Né? Diante de tantas incertezas, né? Talvez Esther estava ali assustada, com medo, né? Sem saber o que iria acontecer com ela. Mas nessa preparação, não só talvez ali, né, cotidiana, da cultura ali, né, vamos dizer assim, do palácio, né, não só nisso, o Senhor estava preparando Esther, né, para algo muito maior, né? Então ela não estava sendo preparada só na forma, vamos dizer assim, estética, né? Como ela passou aqui, foi 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então, assim, ela não estava sendo só preparada na parte estética, na parte física, mas ela também estava sendo preparada pelo Senhor para futuramente, né, para o propósito, na verdade, que o Senhor tinha no futuro ali para ela. Quando ela nem menos ainda, nem imaginava, nem passava, acredito que nem passava pela cabeça dela, que ela seria escolhida para ser rainha. Deus já estava, né, aliás, Deus já tinha desenhado toda a trajetória de Esther. E o Senhor preparou Esther para chegar à posição de rainha. E ela não chegou na posição de rainha, né, só pela beleza, né, só pela beleza dela. Não, ela chegou à posição de rainha por causa do propósito que o Senhor Deus tinha para a vida dela. Entendeu? Então, assim, é, sempre há um propósito de Deus. Nós estamos calejados de saber disso, de ouvir isso. Sempre há um propósito de Deus em cada processo que passamos. E nós precisamos entender que o Senhor, nesses processos, Ele está preparando a cada uma de nós. Né? Então, assim, vai durar um período. Né? Para Esther, no caso, a preparação foi 1 ano. Né? E aí ela foi apresentada, foi se apresentar, melhor dizendo, ao rei, e ali ela foi escolhida rainha. Então, da mesma forma, o Senhor vai nos preparar durante um tempo. No meio desse processo, há um tempo também determinado pelo Senhor para que nós sejamos preparadas, né? Para que a gente seja a resposta do Senhor nesse tempo que estamos vivendo. Assim como Esther foi resposta do Senhor para o povo judeu naquele tempo. Né? Então, nós já sabemos todo o desfecho da história de Esther. Né? E ali Esther foi canal de bênção para a vida dos judeus, né? E trouxe um grande livramento da parte de Deus através da vida dela, na posição que ela estava como rainha para o povo judeu. Então, assim, Deus ele quer fazer o mesmo conosco, nos preparar durante os processos em que estamos vivenciando, nos preparar, né, para este tempo, né, para aquilo que Ele tem para as nossas vidas para este tempo. Né? Então, assim, nós precisamos entregar, né, o controle da nossa história para Deus. Muitas das vezes estamos querendo controlar a nossa história, controlar, né, para onde a nossa vida vai, né, para o que vai ser, mas muitas das vezes o que Deus está esperando de nós é que a gente entregue o controle da nossa história ao Espírito Santo, ao invés das nossas emoções.
Então, assim, as nossas emoções, como eu já falei aqui em alguns devocionais para trás, e nós sabemos disso, elas são instáveis. Então, para que, né, colocar o controle das nossas histórias, né, embasadas nas nossas emoções, né? Ao invés de colocar nas mãos do Senhor, entregar para que o Espírito Santo, aleluia, nos prepare, né? E nos mostre qual vai ser a hora correta de agir, assim como foi com Esther, né? E muitas das vezes, sim, nós vamos nos deparar com dias cinzentos, né? Nem todo dia a gente, vamos dizer assim, né? A gente abre a janela da nossa casa, a porta da nossa casa, tá aquele sol lindo, aquele céu azul. Por vezes, às vezes o dia está nublado, às vezes está com chuva. Então, os dias cinzentos, eles fazem parte da nossa vida também, assim como os dias ensolarados, né? Mas a gente precisa aprender a discernir que o Senhor está do nosso lado em todos os dias, não importa se o dia está ensolarado, se o dia está cinzento. O Senhor Deus, Ele está ao nosso lado todos os dias e Ele quer realizar grandes coisas em nós e através de nós. Talvez muitas mulheres estão mais importadas, mais, não é mais importadas, né? Eu não sei se é essa a colocação certa do verbo aqui, né? Mas vou refazer. Talvez muitas mulheres estão mais preocupadas, né? É, no que Deus quer fazer através delas do que o que Deus quer fazer nelas, né? Então, assim, Deus ele quer fazer ambos, né? Trabalhar, né, em nós, quer fazer grandes coisas em nós, nas nossas raízes, e quer fazer grandes coisas também através de nós. Mas antes de nos preocuparmos com o que Ele quer fazer através de nós, vamos nos preocupar com o que Ele quer fazer em nós, né? Vamos aceitar e deixar Deus fazer o que Ele precisa fazer em nós, né? Mudar, curar, né? Restaurar, moldar, transformar, entende? Vai trabalhando em nós e depois disso vai se externando através de nós. Então, mulher, existe beleza no processo pelo qual você está passando. Então, tudo que você precisa fazer é enxergar acima das nuvens, porque o sol, na verdade, realmente nunca deixa de brilhar. Por mais que a gente olhe daqui, né? Olhe daqui para cima, o dia está cinzento, mas acima das nuvens, o sol não deixou de brilhar. Aliás, o sol não deixa de brilhar, né? Então, nós precisamos enxergar acima das nuvens, ou melhor dizendo, enxergar abaixo de si, nas profundezas, e ver que as suas raízes estão crescendo no processo. Então, minhas florzinhas, a minha oração hoje é para que você aprenda, porque não é fácil, aprenda a enxergar a beleza no processo. E que mesmo que você não esteja vendo, as suas raízes estão crescendo. Eu posso afirmar que eu estou aprendendo a ver a beleza no processo, né? Então, que você também aprenda assim, né? Comece a orar também nesse sentido. Senhor, me ensina a enxergar a beleza no processo, a beleza do que o Senhor está fazendo em mim através desse processo e a beleza é, que também estará naquilo, né, que, que virá através de mim, através desse processo. Amém? Então, sim, minhas flores, por mais difícil que seja, né, de perceber a beleza no processo e que você aprenda em Deus a enxergar a beleza até mesmo nos dias cinzentos. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia e até o próximo devocional. Fiquem com Deus.